Bem-vindo ao Diálogos, Pense e Proteste, e aqui a gente vai estar em mais um bloco sobre o Bíblia e Política, falando de dois temas importantíssimos, que é como não ler a Bíblia e sobre eleições. A gente está em período eleitoral e aqui no Brasil é muito comum a gente ver muitas pessoas, muitos candidatos usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus nos seus discursos políticos e tudo mais. E aqui a gente vai entender melhor se aquilo que essas pessoas estão falando realmente vem de Deus ou se elas estão usando da Bíblia para benefícios próprios. Enfim, não tem resposta fácil para questões complexas. Antes de tudo, eu vou fazer um resumo super rápido de 20 segundos sobre os falsos profetas. São pessoas que fingem que ouvem a voz de Deus e comunicam o povo, mas para benefícios pessoais, e não porque eles de fato representam a vontade de Deus. Eles estão aí na história desde sempre, e a vida deles já gerou muitas tragédias, manchando a reputação dos cristãos, mas principalmente trazendo muito sofrimento para a vida de muitas pessoas. Os falsos profetas geralmente estão muito relacionados à política. Caso você queira saber mais sobre esses falsos profetas, você pode checar no nosso vídeo que a gente fala sobre isso. Enfim, as eleições de 2020 estão aí, e um levantamento feito por uma jornalista, baseado em dados do Tribunal Eleitoral, indicou que a gente tem mais de 4.000 candidatos que estão usando o nome de pastor nas urnas eletrônicas. E o que isso tem a ver com falsos profetas? Se você perguntar, Deco, você acha que essas pessoas são falsos profetas? Eu vou falar que talvez sim, talvez não. Um Estado laico, ele não diz que a religião não é importante. O Estado laico, ele diz que o nosso país não professa uma religião específica. E a partir do momento em que a gente tem um Brasil que é mais de 50% católico e mais de 30% evangélico, é natural, democraticamente, que esses grupos também participem da política. Ao mesmo tempo, é muito importante que esses grupos eles não imponham a sua religião sobre os demais. A história já mostrou que isso dá bastante errado. O meu ponto aqui não é demonizar todas essas pessoas e falar que elas são todas falsos profetas e que estão comercializando a fé, mas eu vou deixar aqui princípios, porque essas pessoas podem sim estar usando do evangelho para fins pessoais, e isso é perigoso. A gente precisa ficar esperto por quê? A Bíblia é a palavra de Deus? Sim, só que a gente não pode deixar de levar em conta o fator histórico da Bíblia. A Bíblia não é um tipo de horóscopo que você vai abrir ela, ler qualquer coisa e falar isso é o que Deus quer para minha vida hoje. Eu acredito que sim, Deus pode se comunicar, mas isso é muito perigoso, porque isso daí fala muito mais sobre a gente e a nossa vontade imediatista de receber respostas fáceis para questões complexas, do que de fato de entender e se relacionar com esse Deus da Bíblia. Eu vou deixar aqui um exemplo de como a gente não deve ler a Bíblia a partir de um verso bastante famoso, que é Romanos 8,37, que vai dizer: mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu vou fazer aqui uma encenação de como a gente não deve interpretar esse texto bíblico. É uma encenação, eu não acredito no que eu vou falar daqui a pouco. O que a gente não deve pensar a partir desse versículo? Se em Jesus os cristãos são mais que vencedores, então se uma pessoa está passando por alguma dificuldade, ela é uma perdedora e ela está errada. Porque Deus prometeu uma vida de vitória. E se Deus prometeu uma vida de vitória, como é que tem crente que tem problema na família, que não passa no vestibular, que não arranja um emprego, que não dá certo na vida? Se Deus disse que você é mais que vencedor e você está perdendo, sua vida está errada. Então, ou você é um desviado, ou você é um preguiçoso, porque Deus prometeu vitória. Se existe um povo que é mais que vencedor, existe um povo que é mais que perdedor. Então, o povo de Deus deve triunfar em todas as áreas da sua vida, mais do que qualquer outro que não tem esse Deus. Por que essa interpretação está muito distorcida? O primeiro ponto é que ele pega um texto e ele tira de seu contexto. Então, esse versículo começa dizendo, mas em todas estas coisas. Esse mas e esse estas indica que foram faladas coisas anteriormente que são importantes para entender essa frase. E os versículos anteriores e o capítulo como um todo, ele vai estar dizendo sobre muitos problemas que os cristãos poderiam estar passando. Angústia, fome, nudez, perseguição e até a própria morte. O texto não está falando que o cristão não está sujeito a passar por problemas físicos, emocionais, perseguições e tudo aquilo que existe dentro da terra.
Além do problema de texto fora de contexto de um versículo que não leva em conta o capítulo, a gente também tem um contexto histórico. Então eles estavam no Império Romano, que afirmava que César, o imperador, era filho de Deus e Senhor. E os cristãos vão dizer, César não é filho de Deus e nem Senhor, e só Jesus Cristo é o Senhor. E realmente, muitos cristãos morreram por isso. Só que o que Paulo diz, podem matar a gente, podem perseguir a gente, mas vale mais a pena estar junto com Deus e receber esse amor de Deus do que obedecer às regras deste mundo e afirmar uma mentira de que César é filho de Deus e Senhor, e só Jesus é o Senhor, nenhuma glória a César. Então, esse triunfo, esse mais que vencedor, ele é uma esperança para além dessa vida. E um último ponto de por que essa interpretação está errada do texto é que ele não condiz com a vida de Jesus. Sabe como que foi a vida de Jesus? Ele não tinha um lugar para dormir, ele foi torturado, cuspido, traído, abandonado por todos seus melhores amigos e morreu uma morte horrível na cruz. Esse é o exemplo de vida que Jesus dá e que fala para os cristãos seguirem. Uma vida de sacrifício e uma vida de amor ao próximo, ainda que isso leve às últimas consequências. Na percepção da verdadeira palavra de Deus, a morte é o maior símbolo de vitória, porque ela diz que nenhum problema humano é capaz de mudar a nossa esperança futura de uma salvação eterna. Bíblia não é horóscopo. E texto fora de contexto é pretexto para a pessoa falar o que vier na cabeça dela. Voltando para as eleições, quando você vê algum evangélico se candidatando, eu tomaria muito cuidado com qualquer discurso muito triunfalista e que diz que o evangélico tem poder, tem direito, tem promessa para governar. A gente viu na história muitos exemplos ruins de mistura entre poder religioso e poder político, e um movimento que tem acontecido cada vez mais no Brasil é de uma distorção da palavra, achando que as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, valem até os dias de hoje. E repito, se o nosso referencial é Jesus, a gente é chamado para viver uma vida em humildade a serviço dos outros, incluindo dos não cristãos. Tentar integrar fé e política de uma forma eufórica, de uma forma ingênua, é muito perigoso, porque política envolve poder, que é uma das maiores tentações do ser humano. E todo ser humano é falho, é fraco, é pecador, e divinizar a própria política e demonizar a política dos outros é um passo muito perigoso para a gente poder estar revivendo as tragédias do passado. Não que isso já não esteja rolando. Por isso que a relação entre fé cristã e política deve ser sempre de tensão, nunca de soma. E é por isso que a democracia é tão importante, para evitar que humanos governem achando que são deuses. Porque ninguém é digno de receber uma carta branca para governar. E eu nem vou entrar aqui no assunto de autoridades religiosas que usam seu poder para pressionar os fiéis a votarem em determinado candidato. Basta você saber que isso é crime, de um ponto de vista da lei brasileira, e isso é um tipo de abuso de autoridade espiritual, que é uma coisa horrível e que também foi muito usada na história. Se eu fosse resumir tudo que eu estou falando aqui é não hiperespiritualize a política para não cair no pecado da idolatria política. Vote com confiança, mas não vote cegamente nem fanaticamente. Critique de forma construtiva aqueles que pensam diferente de você, mas não demonize eles. E se o candidato que você está defendendo eventualmente errar, você tem o direito de parar de apoiar essa pessoa. E por que a gente não deve super espiritualizar a política? Imagina assim, você vai construir uma casa, você precisa de um engenheiro. Você está doente, você vai para um hospital. Agora, se você tem um problema com o transporte público da cidade, sua cidade está sem dinheiro e precisa repensar as rotas dos ônibus, você procura alguém que estudou gestão de transporte público e não um pastor. A não ser que o pastor tenha estudado políticas públicas, aí é um outro ponto. Em síntese, irmão vota em irmão? Pode até votar, mas não pelo fato dele ser crente, e sim pelo fato dele ser competente. E crente pode votar em quem não é crente? Da mesma forma que crente pode ir em médico, pode pedir ajuda de engenheiro, de educador físico, que não é crente, eu acredito que sim. Enfim, não vote em falsos profetas. Mas também escolhe bem em quem você vai votar e quer saber quais outros critérios são importantes além dessa questão? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo, continua acompanhando a gente que a gente vai falar mais sobre eleições
E lembre-se, não tem resposta fácil para questões complexas.